Olá, pessoal, uma boa noite a todos. Então, hoje nós estamos dando sequência ao seminário do Programa de Políticas Públicas, Universidade Católica de Brasília. Recebemos a professora Lúcia de Fátima Nascimento Queiroz, né? Ela é graduanda em Medicina, mestre em Economia Rural, é, doutora em economia pela Universidade de Brasília, atua há muitos anos já em parceria com o governo federal, né? Então, ela tanto desenha como ela também analisa as políticas, e o tema de hoje da apresentação da professora Lúcia é a experiência do governo brasileiro na implantação do processo de políticas ex ante. Então, professora Lúcia, é um prazer o programa receber a senhora e fique à vontade para ministrar sua palestra. Tá bom. Primeiro, eu queria agradecer o convite feito pelo professor Carlos Henrique, né, pelo programa de pós-graduação em Políticas Públicas da Católica. Fiquei muito honrada com o convite e é sempre um prazer para mim falar desse tema, né? Um tema que é muito caro para mim, eu gosto dele, eu trabalho com isso há mais de 30 anos e é um momento sempre de renovação, né, de aprendizagem, quando a gente tem que falar para um público novo. O professor Carlos me falou o seguinte, é que é uma audiência muito heterogênea, não é? Eu não estou falando só para alunos de pós-graduação em políticas públicas, então é um evento aberto, e eu tentei organizar minha fala de uma forma não muito acadêmica, né? Embora esse tema de análise de política pública seja um tema que é muito tratado na academia, e a gente tem muita teoria a respeito, eu procurei usar termos que são de domínio comum, que qualquer cidadão brasileiro que acompanha o noticiário vai ser capaz de entender, mas como a gente é, eu sou médica de formação, né? Então eu sou acostumada às pessoas dizerem assim: não, vocês usam sopas de letrinhas, vocês usam termos e jargões que vocês acham que todo mundo entende. Então, como eu já tenho essa preocupação, se caso eu fale algum termo ou alguma expressão que não seja do conhecimento de vocês, a gente pode, eventualmente, no final da exposição, voltar e explorar isso um pouquinho melhor. Eu compartilhei a apresentação, mas eu não sei quem vai passar. Se sou eu não estou vendo aqui a apresentação. Vocês estão vendo? Como é que vai funcionar agora? Oi, Rafaela? Estamos vendo a apresentação da senhora. Mas eu Hum. não consigo mexer assim, eu não consigo. Ah, eu consigo sim. Não, não consigo não. É só Zoom. E você sabe, é porque essa tela de vocês, ela é um pouco diferente das que eu estou habituada, né? Eu uso muito o Teams, mas essa tela realmente ela é nova para mim. Onde é que eu clico para eu poder ver os slides que eu preparei? Você tem que ver no seu PowerPoint, você tem que acompanhar no seu PowerPoint, Ah, e você não consegue ao mesmo tempo ver, só se você fizer uma ah, tela menor. agora eu estou vendo, consegui. Pronto. Conseguiu? Então vamos lá. O tema que a gente vai tratar é análise ex ante, né? É a experiência do governo brasileiro na implantação do processo de análise ex ante. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é por que a gente está tratando desse tema? Por que é importante falar da experiência do governo brasileiro? Por que é importante falar dessa experiência em particular, né? Então, antes da gente chegar na análise ex ante propriamente dita, eu vou fazer uma pequena contextualização histórica para vocês se situarem é, nessa trajetória, né, que o Estado brasileiro, né, e a administração pública brasileira tem empreendido no sentido de integrar um sistema de avaliação de políticas públicas. E o ponto de partida nosso vai ser a Constituição Federal de 88. Vocês sabem, né, quem é cidadão brasileiro sabe a relevância que esse momento teve
não apenas para a administração pública brasileira, mas para a vida da população brasileira de um modo geral, né? Agora, quando a gente trata especificamente de políticas públicas, formulação de políticas públicas e análise de políticas públicas, a gente pode situar um elemento muito importante na Constituição Federal de 88, que foi colocada lá pelos constituintes, que foi a instituição do PPA, do Plano Plurianual. Vocês sabem que entre 64 e 85, né, é o momento que antecedeu a Constituição foi em 88, mas o país viveu um momento de exceção. Então, o Congresso não atuava como numa democracia, não analisava os orçamentos e as medidas tomadas em termos de planejamento, como faz hoje em dia. E, naquele momento de reorganização, de repactuação, de como iria funcionar o Estado brasileiro, a introdução da necessidade de um planejamento plurianual que fosse apreciado pelo Poder Legislativo e que fosse conduzido pelos governos instituídos a partir de então, representou um marco muito importante. Eu fiz uma linha, o que dá uma falsa impressão de que essa trajetória ela foi linear, não é? Entre 88 e 2024. Na realidade, não, os governos não atuam de forma linear, né? Então, a gente tem muitas idas e vindas, e nessas idas e vindas, entre a instituição do plano plurianual e a implantação de fato, né, a organização do Estado brasileiro, do governo brasileiro, de modo a ter o primeiro PPA pós-redemocratização, ele só veio ocorrer entre 1996 e 1999, com o Plano Brasil em Ação. Mas naquela época, a gente ainda tinha um aparato e um processo de formulação de políticas muito incipiente. E isso, inclusive, no que diz respeito ao processo de monitoramento e avaliação, né? A gente tem isso aqui não é só o Estado brasileiro, a gente tem na América Latina, de um modo geral, estados com baixa cultura de planejamento, de formulação de políticas públicas, então a gente fica o tempo todo querendo superar esses desafios, né? Mas naquela época, se a gente hoje, eu não sei quantos de vocês lidam com o Estado ou são servidores públicos, às vezes a gente diz assim, mas isso ainda está muito incipiente, isso ainda está muito tosco para a complexidade dos problemas que o Brasil enfrenta, que o país enfrenta, né? Naquela época, em 96, 97, era ainda mais incipiente. Então, nessa trajetória, outro momento que eu acho que é importante a gente destacar é o período 2004-2007. Vocês vejam, começou em 88, idas e vindas. Então, um outro momento importante foi quando houve a instituição do primeiro PPA. Depois, 2004, 2007 é um momento que merece ser destacado, porque a gente começou a trabalhar com um sistema de avaliação do PPA integrado. Então, a gente trabalhava a avaliação e a gestão dos programas que estavam ali no PPA de uma forma integrada, o que antes estava fragmentado, ficava muito difícil de qualquer gestor de programa se situar naquele universo, né, naquela enormidade de programas que tem o governo federal e políticas que tem uma vinculação muito forte entre programa e política. A gente conseguiu superar esse desafio integrando num sistema único, né? Então, cada passinho é uma conquista que a gente vai fazendo. Em 2016, a gente tem um movimento que merece ser valorizado, que é a criação do Grupo de Trabalho de Avaliação Governamental, que é o precursor do Comitê de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas, que a gente tem hoje em dia, eu vou falar dele depois, né? Então, em 2016, houve esse movimento importante. Em 2017, a gente merece destacar, não é? A publicação do decreto 9191, que coloca a exigência de um parecer de mérito.
acompanhado de exposição de motivos para a edição de atos normativos pelo presidente da República. O que isso quer dizer? Que cada política pública, cada iniciativa governamental, cada ministério que resolva... Funcionamento de 2024 apagado. Você pagou algum esse ano? Oi? Não, né? Alô? Em relação às questões... Vocês estão me ouvindo? Eu acho que o professor Ronaldo estava com o áudio ligado, professor. Ah, tá. Desculpa. Tá, mas vocês estão me ouvindo bem? Estamos, sim. Tá bom. Sim, tá perfeito. Quem trabalha com políticas ou quem acompanha o funcionamento do Estado brasileiro, da administração pública brasileira, sabe que qualquer iniciativa tomada pelos ministérios setoriais, no que diz respeito à formulação de uma política pública, ele precisa, esse movimento ele é formalizado e ele é conduzido à Casa Civil, né? A gente tem um núcleo de governança no governo federal, composto pela Casa Civil, Ministério do Planejamento, Controladoria Geral da União, e alguns analistas consideram que o Ministério da Fazenda também compõe esse núcleo de governança, né? Mas o que é que o decreto 9191 ele estipula, né? Ele reza que qualquer iniciativa, qualquer política, vamos supor, uma política nacional de combate à violência domiciliar, violência contra a mulher, suponhamos uma política dessa. Então, o Ministério que propõe essa política, ele formula essa iniciativa, diz quais são os recursos, a gente vai ver isso mais na frente também, como é que funciona essa questão da vinculação aos recursos, e encaminha para a Casa Civil, para poder ser apreciado pelo núcleo de governança do ver se tem recurso para isso, o Ministério do Planejamento está de acordo, o Ministério da Fazenda está de acordo, antes de ser encaminhado para a assinatura do presidente da República, né? Então, o decreto diz que esses atos, esse desenho de política, essas minutas, né? Porque enquanto não é publicado, ainda a gente pode dizer que está um documento minutado, ele tem que ter um parecer de mérito com exposição de motivos. E, posteriormente, esse parecer de mérito e essa exposição de motivos, ficou acordado que ele seguiria o roteiro da análise ex ante, que é o que a gente vai tratar hoje. Então, por aí vocês tiram a relevância da análise ex ante nesse processo de formulação de política, né, de qualificação de políticas. Outro ato normativo importante, em 2017, foi o decreto 9203, que criou o Comitê Interministerial de Governança, para o monitoramento do desempenho e avaliação da concepção, implementação e resultado das políticas públicas. Até então, a gente não tinha essa estrutura no governo brasileiro, e ela foi instituída só há 7 anos atrás, né? Então, bem recentemente, se a gente considera toda a repactuação que houve em torno da administração pública federal, em torno do cotidiano até das pessoas, lá em 1988, na época da Constituição. Em 2018, nós tivemos outro movimento importante, que foi a aprovação pelo Comitê Interministerial de Governança dos guias de análise ex ante e de avaliação ex post, que a gente vai tratar também aqui, mais do ex ante do que do ex post, né? Que eles foram aprovados pelo governo federal com uma orientação metodológica única a ser adotada pela administração pública federal. Parece pueril isso, né? Parece bobagem, mas isso tem um peso enorme para quem é servidor público e está trabalhando nos ministérios setoriais. Porque aqueles, né, dentre a audiência, que já são mais familiarizados com as teorias da administração pública, das políticas públicas, sabem a enormidade de métodos e teorias e métodos e processos de avaliação que a gente tem disponível, né? A academia produz muito. E o fato de você ter um referencial único, mesmo que ele não seja perfeito, ele tem problemas, os manuais têm problemas, mas mesmo que ele tenha suas imperfeições,
O fato da gente ter um referencial único que seja seguido por toda a administração foi uma conquista enorme para quem trabalha em processos de formulação de políticas públicas, né? Em 2019, nós tivemos o decreto 9834, né, que transformou o que era um grupo de trabalho num conselho de monitoramento e avaliação. Esse conselho está instituído, ele já atravessou 3 governos, 3 gestões diferentes, e ele está aí, o que significa uma resiliência, não é? Muito boa, considerando as instabilidades que a gente tem na administração pública. Então, esse comitê, esse conselho, ele tem uma página na internet que os que estiverem interessados podem acessar, ver o funcionamento, a agenda do conselho. Em 2020, a gente teve uma emenda constitucional, a 109, que alterou os artigos 37 e 161 da Constituição Federal, conferindo status constitucional à avaliação de políticas públicas. Ou seja, a consolidação da valorização do processo de avaliação de políticas públicas, ela atingiu um nível que até então a gente nem almejava, mas finalmente conseguimos, né? O que significa que os 3 níveis, as 3 esferas de poder do Estado brasileiro, né? Nível municipal, estadual e federal, elas têm uma obrigatoriedade de avaliar suas políticas, usando evidências para o monitoramento e avaliação nos ciclos de planejamento e orçamento. Então, feitas as ressalvas que eu fiz inicialmente, de que essa trajetória ela não é linear, ela tem idas e vindas, né? Muitas vezes a gente acha que um processo está concluído, está ganho, muda o governo, muda as equipes, muda a conjuntura, e aquilo ali retrocede. Então, a gente, mesmo considerando todas essas ameaças, eu acho que a gente está numa trajetória de ganhos, do ponto de vista de fortalecimento e consolidação do sistema integrado de avaliação de políticas públicas no governo brasileiro, né? E aí, eu ainda não tinha falado de 2023, que, sim, no início da gestão passada, a gente teve a criação da Secretaria de Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas no Ministério do Planejamento e Orçamento, que também foi uma iniciativa que veio no sentido de consolidar esse arranjo, e o decreto 11.558, que revisou o decreto de criação do CEMAP, né, que é o Comitê de Monitoramento e Avaliação e Políticas Públicas, confirmando suas atribuições. Ou seja, passados 3 governos, desde a criação desse movimento assim, mais consistente, né, de integração do sistema de monitoramento, ele está resistindo e sendo valorizado pelos governos que vieram depois. E aí a gente precisa parar um pouquinho para falar dos guias, né? A gente tem esses 2 guias que foram formulados pelo IPEA, pelo Instituto de Planejamento e Política Econômica Aplicada, né, do governo federal. Eles têm uma distinção, eles estão disponíveis na internet. Se vocês digitarem aí no Google Guia Prático de Análise Ex Ante ou Guia Prático de Análise Ex Post, vocês têm todo o manual em PDF, então aqueles que tiverem interesse em aprofundarem a leitura sobre esses manuais não vão ter dificuldade nenhuma para acessar. Os conteúdos foram elaborados a condução do conteúdo foi feita pelo IPEA, mas com a participação de vários integrantes da administração pública. Como eu acho que eu já falei, né, que a iniciativa para a organização desses guias, ela foi da Casa Civil, do Núcleo de Governança, né, do Governo Federal, que é Casa Civil, Ministério do Planejamento e CGU, mas foi toda acompanhada pelo TCU. Isso não é algo trivial. O TCU valorizou muito o fato do Poder Executivo estar tomando essa iniciativa, e eu já vi várias auditorias conduzidas pelo TCU,
cujo roteiro de inquirição, vamos dizer assim, ao formulador da política pública, ele segue todo o roteiro de uma análise ex ante ou de uma avaliação ex post. Então, isso dá uma segurança muito grande para quem está no governo federal formulando políticas públicas, porque sabe que o método que ele está usando para analisar a política que ele próprio está elaborando é de conhecimento dos órgãos de controle e fiscalização. Então, a gente fica falando a mesma língua. Esse método comum, ele facilita muito a vida, tanto do formulador, como do órgão de controle e fiscalização. E aí tem um ponto que eu queria que vocês prestassem atenção, que é o seguinte: quem estuda ou quem trabalha com análise de política pública, formulação de política pública, conhece o ciclo de políticas públicas, né? É aquele famoso. Na literatura vocês podem encontrar ciclos com 5 passos, 7 passos, tem quem fale em espiral, mas uma coisa que é comum a qualquer processo de formulação de política pública é a etapa de formação de agenda e diagnóstico do problema, então, a primeira etapa. A segunda etapa, que é a formulação do plano, o desenho das ações. A terceira etapa, que é a etapa de implementação do plano. E a quarta etapa, que é a avaliação. Tem variantes, mas esses 4 componentes são comuns a, eu diria, 90% dos ciclos de políticas públicas que a gente vê na literatura. E aí, quando a gente diz assim, tá, tem um momento da avaliação, lá, diagnóstico, desenho, implementação e avaliação. E por que está distinguindo agora a avaliação, análise ex ante e análise ex post? E tem autores que dizem a avaliação ex ante e a avaliação ex post. Porque a análise ex ante ou avaliação ex ante, ela é feita antes da execução a execução orçamentária, ela deve ser preferencialmente feita antes daqueles primeiros movimentos de despesas com as ações que estão previstas. Ela é um movimento que busca qualificar aquele desenho. É como um checklist que a gente faz para ver se aquelas etapas de diagnóstico, elaboração, monitoramento e avaliação, governança, se elas têm consistência com aquele problema que está no foco, com aquele problema que vai ser enfrentado. E ela é um processo que permite corrigir rumos antes das autorizações orçamentárias começarem a ser feitas. É como se vocês estivessem programando uma viagem, vocês fizessem um roteiro, passassem 2, 3, 4, 5 meses programando roteiro, hotéis, passeios, e antes de vocês viajarem, vocês fizessem uma checagem geral para ver se aquele roteiro corresponde, se aquela quilometragem prevista corresponde, antes de vocês pegarem um avião para começarem a viagem de vocês. Mal comparando, seria isso, seria o governo, os formuladores de políticas públicas que estão no governo fazem um desenho para enfrentar um problema. Normalmente se trabalha em equipe no governo, não são atitudes individuais, então isso passa por várias pessoas, tem diferentes momentos. Então, antes de iniciar a execução, iniciar a elaboração mesmo, a realização daquilo que foi previsto, se faz uma checagem de cada um desses processos. Na análise ex post, o que acontece? A gente formula, trabalha na política e lá na frente, cumprido o processo de maturação daquela política, a gente vai verificar quais foram os impactos
e os resultados obtidos com aquela política. Cada um dos dois processos tem seu mérito e cada uma tem objetivos distintos. O fato de você fazer uma análise ex ante não lhe libera de fazer a análise ex post. O contrário também é válido. Você faz uma análise ex ante para qualificar a sua política, mas nada disso diz que você vai ter a certeza que você vai obter aqueles impactos que você previu no início. Então, você faz a análise ex ante para ter mais confiabilidade na sua proposição, você ter mais argumentos para defender aquelas ações que você está propondo, mas nada assegura que aquele impacto previsto vai ser obtido ao final. Quem vai lhe dizer isso é a análise ex post. Então, tem essa distinção entre os dois processos. Um é feito para qualificar o desenho antes das ações começarem a serem realizadas. A gente ainda está naquele momento do cálculo que preside e precede a ação governamental. Na análise ex ante. Na análise ex post, a política foi elaborada, foi executada, os recursos foram executados, e a gente vai avaliar lá no final quais foram os impactos obtidos na transformação daquela realidade que foi objeto da ação governamental. Era uma situação problemática que precisava da ação governamental, mas muitas vezes, mesmo a gente tomando todos os cuidados e fazendo todo o que estava previsto, o impacto obtido no final não é aquele. Então, quem vai dizer isso é a análise ex post. A gente pode voltar nisso mais à frente, caso não tenha ficado claro para vocês qual a distinção entre os processos. Esse material que eu vou passar agora com vocês, ele também foi elaborado pelo IPEA. Ele não é um material meu e também está disponível na internet. Então, aqui, a primeira lâmina é quando realizar a análise ex ante. A gente já falou sobre isso, né? A análise ex ante, ela é feita pelos formuladores da política, ela não é feita por agências externas, ou órgãos, pelo menos no contexto brasileiro, tem países que lidam de outra forma, não é, com isso. Mas, no nosso caso, a análise ex ante ela é feita pela equipe formuladora da política, não é? Em que momento ela é feita? Ou quando você está propondo uma nova política, ou quando você quer expandir uma política que está no seu início, mas já tem alguns indícios de que vai necessitar de mais recursos orçamentários, ou vai ter alguma renúncia de receita, enfim, quando teve alguma mudança no cenário que provoque a necessidade dessa análise e de ajustes, ou quando você precisa de aperfeiçoar uma política pública. E tenha ou não ampliação orçamentária, mas são essas três situações previstas. Tem um roteiro, não é? Isso que eu até já me adiantei para vocês, que um dos ganhos que a gente teve nessa trajetória de implantação de um sistema unificado de avaliação de políticas públicas no governo brasileiro, um dos ganhos que a gente teve foi a utilização de um roteiro único, né? Esse roteiro, ele é composto por, essencialmente, 6 grandes momentos. O primeiro, a gente vai analisar o diagnóstico do problema. Qual foi o diagnóstico que aquela equipe fez sobre aquele problema que vai ser enfrentado? O segundo momento, que requer um cuidado muito grande, uma atenção, quais são os objetivos, as ações e os resultados previstos para aquela política, né? Normalmente, esses objetivos, ações e resultados, eles têm que dialogar com aquele problema que foi identificado. Outro momento é o desenho e estratégia de implantação. Enquanto o segundo momento, que é o do desenho da política, ele é um momento mais normativo. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo. O desenho e a estratégia de implementação, ele requer
pactos, ele requer acordos, ele requer análise de cenário, o que também não é trivial. Aliás, nenhum desses 3 pontos são triviais, eles requerem muita dedicação, muito conhecimento, muita experiência da equipe gestora. O quarto momento, o impacto orçamentário e financeiro, né, que dispensa comentários, porque sem os insumos financeiros a gente não vai a lugar nenhum. Então, muitas vezes, eu passei muito tempo na... Eu estou aposentada agora, mas passei muito tempo, tanto no nível local como no nível federal, e vi equipes assim, que tinham ideias muito boas para enfrentar alguns problemas, mas totalmente alheias ao as variáveis orçamentárias inseridas e necessárias para que aquela política fosse avante, né? Fosse para frente. E, às vezes, as pessoas se sentem assim, injustiçadas, as equipes, mas por que essa equipe, por que essa política não foi valorizada? Porque ela não tinha viabilidade econômica, financeira para o cenário atual do país nem do governo brasileiro. Então, esses são pontos que precisam ser considerados por uma equipe que está formulando políticas públicas, né? Um quinto ponto, estratégia de construção de confiança e suporte. A gente vive numa democracia e é muito importante que os formuladores de políticas públicas tenham canais de escuta, isso cada vez mais, agora com o mundo digital, né, com todas as tecnologias digitais. Então, esse diálogo com a sociedade civil organizada, os setores, isso na área de saúde é imprescindível, né? Não sei quais são as áreas de atuação de vocês, mas na área de saúde ninguém faz nada sem ter uma estratégia de construção de confiança e suporte da população, das lideranças políticas, em relação às políticas que são propostas pelo setor. E qual é o sistema de monitoramento, avaliação e controle que vai ser empregado para o acompanhamento daquelas ações? Quando o gestor de políticas ele formula uma política, ele precisa dizer como é que ele vai monitorar cada produto, cada ação, ver se aquilo é tempestivo, se está ocorrendo dentro do tempo previsto. Então, são esses pontos, esses 6 grandes pontos, que compõem o roteiro de análise ex ante, que a gente vai ver agora. Então, primeiro ponto, diagnóstico do problema. Os governos lidam, principalmente os governos federais, mas qualquer nível, lidam com problemas complexos. E a apreensão desse problema na realidade não é uma tarefa trivial. Muitas vezes essa etapa ela consome 50% do tempo de uma análise ex ante. Aparentemente, as pessoas, muitas vezes o senso comum, mas, por exemplo, eu moro aqui na Asa Sul, em Brasília. Se você perguntar quais são os problemas da Asa Sul, a qualquer passante, a qualquer cidadão, ele vai alinhar uma lista de 10 coisas assim, rapidamente. Isso vale para qualquer âmbito local, ou estadual ou federal. As pessoas acham que tem uma facilidade muito grande em identificar problemas. Mas quando está se trabalhando com políticas públicas, isso não acontece dessa forma. A gente tem que mobilizar dados, a gente tem que identificar quais foram os causadores daquele problema, identificar a população atingida. Então, isso requer experiência e conhecimento. E, cada vez mais, a gente tem metodologias que podem ser aplicadas para refinar essa abordagem da realidade. Então, não é algo trivial, né? O início, o ponto de partida de qualquer política pública é a resolução de um problema que está incomodando um determinado segmento da população. Então, para a gente ter a clareza de que a resposta que a gente está dando para aquela situação que pretensamente a gente identificou de uma forma consistente e correta, a gente precisa seguir um roteiro de análise que consiste em
identificar qual é a população ou os grupos afetados por aquele problema. Quais são as causas potenciais daquele problema? Os problemas não brotam do dia para a noite. Às vezes brotam também, né? Mas na grande maioria eles são historicamente construídos. Eles foram se colocando, mesmo aqueles que parecem ser objeto ou decorrência de eventos climáticos ou naturais, muitas vezes aquele problema ele atingiu aquela população por uma ausência da atuação governamental em moradias, em saneamento. Então, aquilo ali foi sendo construído ao longo dos anos. E cabe ao formulador de políticas públicas identificar os dados e relatórios e documentos que contribuam para analisar aquela situação. Outro ponto muito importante nessa etapa é identificar onde esses dados estão presentes. Muitas vezes a gente tem a sensação, por exemplo, quem trabalha no setor saúde acha que todos os dados relativos aos problemas de saúde, eles estão presentes nas estruturas e nas organizações de saúde. Muitas vezes não. Muitas vezes os problemas de saúde que a gente tem que enfrentar estão relacionados com situações de transporte, de moradia, de segurança. E quanto mais a gente levantar dados relativos a esses outros setores que contribuam para a explicação de por que aquele problema está presente daquela forma na população, melhor vai ser o nosso diagnóstico. Então, que evidências existem no Brasil relativas à construção daquele problema? Outro ponto importante, fazer comparações internacionais. O fato de o Brasil ser um país muito singular, grande, com dimensões continentais, com determinadas características populacionais, não faz dele um país único. Muitas vezes, uma situação que a gente está enfrentando aqui, ela foi enfrentada já em outros países com um nível de desenvolvimento socioeconômico semelhante ao nosso, e o fato da gente trocar experiências e ver o que funcionou lá e por que funcionou, também ajuda a melhorar esse diagnóstico. E os dois últimos pontos, né? Razões para intervenção, que é o argumento, e esse argumento ele tem que estar presente no final e ao longo da elaboração da análise ex-ante. Por que aquela intervenção ela se justifica? A gente sabe que os governos não enfrentam todos os problemas, né? Um governo, quando assume um determinado Estado nacional, ele tem um cardápio, vamos dizer assim, de problemas que não vão ser enfrentados no decorrer de uma gestão. Ou mesmo que tenha que aquele governo adote um tipo de planejamento prospectivo e políticas que sejam de mais longo alcance, né, que vão ter uma vida além daquele tempo de governo, mas os governos fazem uma seleção dos problemas que eles vão enfrentar. E essa seleção, ela precisa ser justificada. Por que a gente vai enfrentar tal problema e não outro? Essa análise e essa argumentação também faz parte do diagnóstico do problema. E, por último, um elemento também que é muito interessante e que a gente vê muito na administração pública brasileira, ou federal, ou local, são formuladores de políticas públicas que dizem assim: mas esse problema nunca foi enfrentado antes. E você precisa ter muita certeza para você dizer isso, porque muitas vezes o fato da pessoa chegar no governo ou passar a atuar numa área, o desconhecimento dela é que dá a ela essa ousadia de dizer: mas isso nunca foi feito. E muitas vezes aquilo ali foi tentado 1, 2, 3, 4 vezes, e a gente pode também, observando e lendo e tendo conhecimento dessas tentativas anteriores, aperfeiçoar o nosso diagnóstico, inclusive dizendo por que tentativas anteriores não foram bem-sucedidas e o que a gente vai fazer diferente agora para justificar que a gente tenha recursos para conduzir essa política. E como é que a gente faz isso?
brainstorming, né, que é aquela tempestade de ideias, as pessoas vão de uma forma livre, sugerindo e identificando, mas eu acho que esse problema ele se formou dessa forma por conta de tal situação anterior, tem um relatório que mostra isso, então, quanto mais dados a equipe tiver, melhor vai ser a qualidade dessa tempestade de ideias, né, dessa chuva de ideias. A gente constrói uma árvore de problemas, isso é feito em todas as oficinas também, ou a gente analisa a árvore de problemas que já foi feita por aquela equipe formuladora. Lembrem-se que a gente está falando de análise ex ante. Então, a gente está analisando um processo que, em tese, já deve ter sido feito por aquela equipe formuladora. Em muitas situações, esse diagnóstico ele não foi feito dessa forma. Então, a análise ex ante ele serve para que a gente faça, né? Para que a gente converse eu digo a gente, a equipe formuladora, né? A equipe elabore a análise do problema, que é uma representação graficada da realidade, né? O problema-alvo está aqui, quais foram as causas e quais serão as consequências. Essa árvore de problema, ela complementa a teoria da mudança. Acho que elas se complementam, né? Porque uma árvore você identifica as raízes do problema e depois vem a parte da teoria da mudança que mostra a solução dado a identificação dos problemas, né? É isso? Exatamente. A árvore do problema, ela fundamenta a teoria da mudança. A teoria da mudança, a gente vai ver na próxima etapa, que é o seguinte, que é quando você desenha suas ações, você vai dizer em que momento, ou de que forma, as ações que você está propondo, elas vão atacar, vamos dizer assim, ou elas vão enfrentar aquelas causas que foram identificadas quando você explicou o seu problema. Na próxima etapa, eu vou entrar em teoria da mudança, tá? Obrigado. E aí, bom, e pesquisas comparativas, não é? Que quem está no nível federal pode olhar para os estados, pode ver em que situações aquele problema foi identificado e que explicações foram dadas, tudo isso com o objetivo de qualificar o diagnóstico do problema. Não é uma etapa trivial e requer muitas vezes, falei para vocês, né? Muitas vezes ele requer muito tempo de elaboração até que a gente tenha uma explicação razoável sobre aquele problema que vai ser enfrentado. E aqui a parte de objetivos, ações e resultados esperados, né? Aqui é onde a gente diz, tá, existe esse problema vai ser enfrentado pelo governo. Como é que a gente vai fazer o enfrentamento desse problema? Então, é nessa etapa, nessa segunda etapa, que a gente faz o desenho das ações previstas, e aí entra a pergunta da teoria, né? do modelo. Quais são as ações que têm potencial de resolver aquele problema que está posto, de modo que a gente possa liberar, que a gente possa transformar a realidade daquela população. Tanto a árvore do problema, como a gente faz isso utilizando uma matriz, né? Elas têm o objetivo de permitir o compartilhamento das explicações com as equipes formuladoras da política, né? E na árvore do problema a gente tem como eu falei, né? Uma explicação graficada. Nessa etapa de objetivos, ações, a gente tem matrizes, onde a gente desagrega aquelas ações, a gente diz qual é a proposta, a gente faz colunas, né? Com o objetivo da proposta. Então, se eu tenho, vamos supor, um alto índice de criminalidade na Asa Sul, e existe uma situação de 3 roubos por semana e
um ataque violento a algum morador por mês. Suponhamos que esses sejam os descritores do problema. Então, o meu objetivo vai ser reduzir o número de roubos e reduzir o número de ataques, né, às pessoas. Então, o objetivo da minha proposta, normalmente, ele é um espelho do problema-alvo. Se o problema-alvo é alto índice de violência, ou alto índice de mortalidade, ou baixa escolarização das crianças que moram na periferia das grandes cidades brasileiras. Enfim, o título que eu dou para o problema, o meu objetivo vai ser transformar aquela realidade. Então, ele precisa estar explícito. E é nesse momento que eu vou explicitar quais são as transformações que eu quero obter naquela população que está sendo atingida por aquele problema, né? Então, eu descrevo quais são as ações, e na análise ex ante, o que eu vou checar é se aquelas ações, se elas fazem sentido no contexto desse problema, né? Se elas são capazes de que, uma vez o recurso sendo liberado, que elas vão realmente produzir aquela mudança na realidade. Quais são as metas, que são os objetivos quantificados, ver qual é a coerência que existe entre as causas do problema, as ações propostas e os resultados esperados, e, mais uma vez, né, discutir que políticas foram implementadas. A gente sempre dá uma olhada no que foi feito antes ou naquilo que está sendo feito em outros locais com situações semelhantes. E uma das coisas que fortalece o nosso argumento no momento da gente apresentar ou analisar a matriz de ações é que casos de sucesso produziram ou foram implantados numa lógica semelhante àquela que a gente está propondo. Estou preocupada com o tempo. Então, para isso, a gente tem um modelo lógico, não é, que vai dentro dessa linha que a gente estava trabalhando, da teoria da mudança, que é a explicação que a gente dá. Se eu tenho esse problema e eu fizer isso, eu vou obter aquilo. Então, é isso em linhas gerais, é isso que a gente está dizendo quando a gente apresenta essa etapa, né? Ou quando a gente analisa essa etapa. Quais são as ações necessárias, quais são as atividades, produtos, resultados e impactos, de uma forma sequencial e sistemática. Qual é a fundamentação? E, para isso, a gente recorre à teoria, aos estudos, às evidências. A gente trabalha muito hoje numa linha de fortalecer políticas públicas fundamentadas em evidências, né, no governo federal, e uma análise crítica. Então, a análise ex ante, ela tem sempre um componente crítico sobre o que foi feito, sobre o que foi proposto pela equipe formuladora da política. Aí a gente entra na questão até aqui a gente estava no momento diagnóstico e normativo. Vamos fazer isso para resolver tal problema. Agora a gente vai trabalhar, vai analisar como foi que a equipe propositora da política ela se situou em relação ao contexto de implantação da política, né? Professora, pode ficar à vontade para apresentar e se explicar, viu? Está sendo muito bom. Não precisa preocupar com o tempo, não. Tá bom, obrigada. Então, nesse momento, a gente vai olhar para os outros atores. Eu já falei, a gente vive num ambiente democrático, não é? E que bom que é assim, que então outros atores têm outros projetos, têm outra forma de analisar a realidade e de propor medidas, e propor abordagens, porque a política pública não é nada mais do que isso, né? Uma forma de você analisar e propor formas de superação daquela situação, e num ambiente plural e organizado, a sociedade civil organizada, que se coloca e que tem voz, a gente precisa considerar esses outros projetos, né?
Então, nesse momento, que é um momento mais estratégico da análise ex ante, a equipe responsável pela formulação da política, ela vai olhar para a forma como ela lidou com esse componente. Ela vai identificar quem são os agentes públicos e privados envolvidos com aquele problema, como é que eles atuarão ou não na execução da política, porque muitas vezes a gente tem agentes que são afetados por um problema, mas que não têm capacidade de atuação, têm dificuldade de vocalização, não têm canais de interação com a administração pública federal, e outras vezes não, outras vezes tem canais, a gente pode trabalhar de uma forma solidária e potencializando aquela proposta, né? Então, essa análise ela precisa ser feita, a gente não pode começar a executar ignorando que esses atores que têm recursos de poder, têm recursos cognitivos, informativos, organizacionais, eles vão atuar nesse contexto de implantação da política. A gente precisa esclarecer como é que aquela política ela se articula com outras políticas setoriais. Eu dei o exemplo já para vocês hoje, na questão da saúde, né? Que foi onde eu sempre atuei. Muito raramente a gente faz uma política que seja exclusivamente sob a responsabilidade do setor saúde. Normalmente a gente tem que conversar com setores educacionais, assistência social, segurança, habitação, saneamento. Então, essa é uma tendência muito forte na formulação de políticas públicas hoje em dia. Algumas políticas têm impactos ambientais, não todas, mas aquelas que têm, elas precisam explicitar quais os impactos ambientais decorrentes da implantação daquela política. Vamos supor, vocês têm conhecimento, vocês veem o debate, né, a necessidade de chegar à eletricidade para o país inteiro, e para isso a gente precisa de fontes que muitas vezes passam pela construção de barragens hidrelétricas, e aquilo ali causa problemas sérios, muitas vezes levam anos até serem resolvidos. Então, para você resolver um problema, você criou outro. Acesso, transporte. Hoje em dia, a questão ambiental ela não pode ficar fora de políticas que tenham esse tipo de impacto. O período de vigência da proposta, tem políticas que têm longos períodos de vigência, outras se resolvem em 1 ano, 4 anos, então isso precisa estar definido ali naquele desenho proposto, e na análise ex ante a gente pergunta à equipe qual é o período de vigência, qual é a população-alvo, qual é a população elegível, vão ter pessoas que são grupos etários ou grupos sociais ou grupos territoriais no país que vão ser priorizados, e como é que vai ser feita essa seleção. Isso precisa ser dito também, quais são os critérios de seleção dos beneficiários. Mesmo quando a gente está trabalhando com políticas universais, como é o caso do SUS, nem todas as ações, nem todas as políticas, elas são feitas para a população, para os 208 milhões de brasileiros. Muitas vezes elas são dirigidas às mulheres, outras vezes às crianças, outras vezes à população idosa, outras vezes a uma população residente nas cidades, né, urbana e não na rural, às vezes o contrário também. Então, essa identificação da população que vai ser beneficiada por aquela política, ela tem que estar explicitada. E como é que a gente faz isso? A gente abre o debate com a sociedade civil organizada. Quanto mais interação a gente tiver, mais chances a gente tem de qualificar e levar a resposta que aquela população está esperando. A gente trabalha com... E aí tem que, muitas vezes, esse cálculo tem que ser muito preciso para a delimitação do público-alvo, né? Quanto mais preciso, mais chances a gente vai ter de focalizar aquelas ações
na população que realmente precisa. E aí também não vou me deter nisso, porque a imprensa vive dando exemplos toda hora sobre problemas mal focalizados e dificuldades de fazer o recurso chegar naquela população que precisa, quando muitas vezes o recurso está indo para outro lugar. E análise crítica do processo de seleção dos beneficiários. O que define, muitas vezes, a população que vai ser beneficiária ou priorizada é a disponibilidade de recursos que a gente tem. Muitas vezes a gente tem... Eu vou dar um exemplo agora, que é a vacina da dengue, um exemplo que a gente está lidando agora no Brasil, né? A gente teve, depois de muitos anos, décadas de enfrentamento da dengue com campanhas de fumacê e tirar um potinho d'água, botar areia na água. Finalmente, a gente tem uma vacina eficaz para a dengue. O que acontece? É uma vacina cara. E aí o governo brasileiro ele está trabalhando por faixas etárias, nem todas as faixas etárias, as pessoas acima de 60 anos não vão ter acesso, pelo menos nessa fase inicial, e está escalonando. Então, mas isso foi dito, isso foi trabalhado, isso foi pactuado com os secretários estaduais e municipais, e o fato da gente não estar vacinando em massa a população contra a dengue, que seria o esperado, o desejado, é justamente em função da dificuldade de recursos que a gente teve para a aquisição dessas vacinas. Então, a gente está escalonando, né? E, dessa forma, tentando, com os meios que tem, chegar a uma imunização de grupo. Impacto orçamentário e financeiro. Esse daí, eu vou passar rápido, porque ele é tão evidente, né? Mas é como eu disse para vocês, tem equipes que trabalham se voltam muito para o seu objeto de trabalho, né? Por exemplo, pessoas que trabalham com... Vou dar um exemplo totalmente hipotético, né? Com a reestruturação dos hospitais universitários. Então, a pessoa fica muito focada com contratação de recursos humanos, aquisição de equipamentos, e esquece que, tudo bem, aquela política ela é muito relevante, mas ela vai disputar espaço e vai disputar recursos com outras dezenas de políticas que são tão relevantes para a população brasileira quanto aquela que é o seu objeto de trabalho. E nesse isolamento, vamos dizer assim, nessa situação de bolha que alguns formuladores de políticas públicas se colocam, eles esquecem de olhar qual é o custo da proposta para cada um daqueles entes que estão afetados, e aí a gente está falando federal, estadual e municipal. Se aquela proposta ela está em conformidade, os custos dela, com a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei que os dirigentes precisam respeitar, se ela está em conformidade, se ela foi inserida no plano plurianual, se ela está em conformidade com a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou com a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. E aí, muitas vezes, a equipe se esmera, trabalha, passa meses ali na elaboração da proposta. E quando aquela proposta é analisada pelos escalões superiores, e aí eu estou falando do ministro ou da Casa Civil, não há possibilidade de financiamento, porque aquilo ali, nem dentro do orçamento da pasta, aquilo está previsto. E as pessoas se frustram. Então, desde o início, é importante para o formulador de políticas públicas que ele tenha o conhecimento de em que cenário econômico ele está atuando. Não é que a questão orçamentária e financeira ela é totalmente determinante de um sucesso de uma política. Muitas vezes a gente vê nas organizações políticas que começam com um orçamento baixo, mas elas têm uma estrutura e elas se embasam num poder de argumentação tão forte e conseguem resultados tão interessantes que aquele orçamento ele vai sendo ampliado ano a ano. Aquilo ali facilita, inclusive, a defesa da ampliação orçamentária daquela proposta. Agora, para isso, o formulador tem que
saber onde é que ele está atuando, qual é o cenário que ele tem, qual é o cenário possível, e muitas vezes, como isso não ocorre, esse às vezes é um dos pontos mais difíceis que a gente tem para trabalhar com as equipes, né? Quando isso não ocorre, aquela política que era às vezes uma política muito interessante, ela é o que a gente chama de voo de galinha. Ela às vezes é até acatada no primeiro ano, mas ela não se sustenta do ponto de vista fiscal e ela se desfinancia, ela é desfinanciada, o que é o maior risco fiscal que uma política pode estar sujeita, né? Rosa Lúcia, uma pergunta. Oi. Uma pergunta. E nessa análise, imagino que também tem uma análise de custo-benefício, né? Porque o que foi colocado aqui só apenas são os investimentos, os custos, né? Mas, na avaliação ex ante, eu acredito que também seja importante colocar cenários e para prever também os benefícios do projeto. Porque, claro, o projeto, a política pública vai ter custos, mas terão também benefícios futuros para a sociedade, né? Então, quantificando isso, talvez isso seja uma coisa assim, a favor também para a aprovação do projeto. E outra coisa, aí, claro, quando a gente trabalha com fluxo de caixas futuros, vem a parte de projeções também, né? A gente fazer hipóteses sobre quais seriam os retornos futuros, e enfim. Então, eu acredito que também tem alguma coisa disso nessas análises ex ante, né? Tem sim. Quem está falando é Carlos, né? Professor Carlos, eu mesmo. Carlos, olha só, talvez eu tenha passado muito rápido, mas nas etapas anteriores, tanto no diagnóstico como na formulação das ações, tem espaço para justificativa. Na fase do diagnóstico, quando a gente faz a árvore do problema, dos elementos mais importantes da árvore é a gente apontar as consequências da inação do governo em relação ao problema. É muito importante que o formulador de política ele aponte o que pode acontecer com aquela população-alvo em termos de agravamento da situação se o governo não atuar onde ele deve atuar, não é? Então, aí a gente já coloca a relevância do enfrentamento desse problema já desde a primeira fase. E quando a gente trabalha no segundo momento, que é o desenho das ações, que a gente coloca qual é o objetivo que a gente almeja atingir, a gente faz uma justificativa, eu estou falando a equipe formuladora, né? A equipe formuladora, ela faz uma justificativa da relevância para a população, para o país, para o futuro do país, né? A atuação governamental naquele problema que está sendo enfrentado. Então, isso que você colocou, ele é super importante, né? Porque muitas vezes, quando a gente está no governo federal, a gente se depara com essa muralha que não, mas falta recurso para isso, mas é aquilo que eu falei também, muitas vezes uma política bem desenhada, uma justificativa de por que aquela ação governamental ela é relevante, ela às vezes abre portas para ampliação daqueles, ou às vezes até introdução, não é, de uma rubrica orçamentária que contemple a resolução daquele problema. E aí, como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente trabalha essa parte orçamentária? A gente vai estimar os custos da proposta, vai fazer análise de custo financeiro, vai ver qual é o acordo que aquela proposta dá com as regras fiscais e compatibilidade com os principais instrumentos orçamentários, né? Que eu já falei, que é o Plano Plurianual, LDO, que é a Lei de Diretriz Orçamentária, e LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. O que eu tenho visto ao longo... Isso é uma coisa que eu também não falei para vocês. Hoje em dia, eu estou aposentada, então eu não estou mais na ativa, né, no governo federal. Eu trabalho junto à ENAP, conduzindo oficinas de análise ex ante junto aos servidores que
que estão trabalhando com políticas. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, esse trabalho aqui, essa etapa, a gente precisa da colaboração do pessoal que trabalha no departamento financeiro dos ministérios. O que a gente vê na realidade é que tem uma dificuldade muito grande de diálogo entre essas áreas, né, as áreas de planejamento e orçamento setorial e as áreas que são formuladoras de política. Então, a análise ex-ante, muitas vezes as equipes sentam pela primeira vez para conversar no momento da análise ex-ante. E isso não deixa de ser um ganho, né? Porque numa situação onde duas áreas, uma que está formulando a política setorial e outra que cuida do cofre, né, do Ministério, não dialogam, não conversam, não se conhecem, o fato da gente estar fazendo análise ex-ante e trazer essas pessoas para dialogarem e conversarem sobre aquela política daquele órgão já é um ganho. Bom, aí estratégia de construção de... Estou acabando, viu, pessoal? O que a gente faz nesse momento? A gente vai identificar quais são os apoios, mas não só os apoios, viu? É importante saber também resistências que existem para aquela política. Então, a gente vai ver quais são, de que forma aquela população que está afetada ou não, porque muitas vezes o problema ele está circunscrito a uma parcela da população, mas ele é tão evidente, ele é tão grave, que outros segmentos da população que não estão afetados também defendem a relação de políticas para aquilo ali. Então, a gente vai identificar onde é que estão esses apoios, que evidências a gente tem de que aquelas pessoas realmente vão participar da elaboração daquela política, vão contribuir, vão interagir com aquela política, não só na sociedade civil organizada, mas também lideranças políticas, de lideranças político-partidárias, né? As políticas públicas são objeto de análise do Poder Legislativo, o TCU é um órgão do Poder Legislativo, então a gente precisa saber até que ponto existe uma priorização daquele problema e uma afinidade com aquela proposta que está sendo feita para a gente fazer um cálculo de qual a possibilidade de sucesso daquela política no futuro. Então, esse é um ponto importante. E as oposições ativas, né? Num ambiente democrático e plural, não pode ser deixado de lado que, ainda mais hoje em dia, com a internet e com os canais que as pessoas têm de expressarem as suas insatisfações com determinadas políticas. Então, esses canais, eles precisam ser mobilizados e a equipe formuladora ela precisa ter essa consciência. Não é que a gente vai esperar que a política agrade 100% da população e que todo mundo vá bater palma. Tem políticas que são amargas, tem políticas que são questionáveis sobre alguns aspectos, que têm diferentes modelos de enfrentamento, tem problemas que têm diferentes modelos e diferentes políticas, mas se a gente tiver uma fundamentação suficiente para explicar por que a gente está fazendo daquela forma, quais são os benefícios, demonstrar que existe um modelo lógico que embasa aquela formulação que está sendo proposta, a gente tem muito mais chance de seguir em frente e dar um tempo de maturação daquela política e esperar os resultados lá na frente, do que se a gente não tiver esse conhecimento e não tiver a capacidade de fazer essa explicitação. E o que o governo federal lança a mão hoje em dia para ter essa clareza e ter esse conhecimento? As consultas públicas, vocês já ouviram falar, certamente, né? Talvez até já participaram de alguma consulta pública, é uma ferramenta também que está disponível, muito utilizada pelo governo federal. Colaboração coletiva, na área de saúde e em outras áreas, assistência social, enfim, cada vez mais a gente tem conselhos, a gente tem fóruns de participação
da sociedade civil organizada, de diálogo entre governo e sociedade civil, e outras fontes de informação, né? Outras possibilidades. Quanto mais a gente se municiar de declarações ou manifestos ou resoluções de conferências que demonstrem qual é o posicionamento dos atores políticos relevantes. E aí, ator político não é qualquer pessoa. São aqueles que dispõem de recursos críticos de poder num determinado cenário. Então, recurso cognitivo, recurso organizativo, recurso de poder político, financeiro. A gente tem que fazer esse mapeamento. A gente, estou falando sempre, quando eu falo a gente, é o formulador de políticas públicas, né? Tem que fazer esse mapeamento antes de colocar o seu bonde na rua, né? Que é antes de começar a execução da política. E, por fim, mas não menos importante, qual é o sistema de monitoramento, avaliação e controle que a gente vai utilizar para a política? Isso precisa ser dito no momento da formulação. Como é que a gente vai acompanhar essa política? Como é que a gente vai saber se as ações estão caminhando conforme a gente esperou? Se a gente não tiver esse sistema de monitoramento, as licitações, os contratos vão seguir o seu curso, porque muitas vezes aquilo ali já está distribuído, ou às vezes a gente trabalha com políticas descentralizadas, então aquilo ali está nos... E se a gente não tiver um sistema de monitoramento, lá na frente, a gente vai ver que a gente incorreu em erros que poderiam ter sido detectados e consertados a tempo. Então, o sistema de monitoramento, ele é super importante de ser dito no momento da avaliação ex ante e de ser acionado no momento da avaliação ex post, lá na frente. Porque após após o processo de maturação da política, o momento de avaliação ex post, ele vai olhar, mas como é que isso não foi percebido antes? Como é que a equipe não teve conhecimento disso? Por que isso não foi consertado no momento correto? Lá na frente. E no momento da avaliação ex ante, a equipe formuladora da política vai dizer assim, nós vamos seguir e monitorar essa política dessa forma. Nós vamos ter tais e tais indicadores de produto, nós vamos ter tais e tais indicadores de processos, esse sistema vai ser acompanhado dessa forma. Aí vem, né, as outras variáveis importantes. A política ela vai ser primeiro objeto de um plano piloto, depois ela vai ser executada de forma ampla, mas antes ela vai ser testada. O processo de monitoramento ele vai ocorrer dessa forma. O plano de comunicação, que é o que configura a transparência da política, o plano de informação, que é super importante para políticas que lidam com vastos setores da população, precisam comunicar. Hoje em dia a gente tem a internet, mas antigamente isso era feito por manuais, enfim, de qualquer forma, não pode estar ausente. E quais são os mecanismos de controle que vão ser adotados? Então, essa parte do monitoramento, da avaliação e do controle, ela precisa ser dita antes de começar a execução dos recursos. Como é que a política vai ser monitorada, avaliada e controlada? E aí, como é que a gente faz isso? A gente vai desenhar estratégias, né, sobre esse acompanhamento. Muitas vezes isso é feito em matrizes, né? Mecanismos de transparência. Hoje em dia, a gente tem os portais, tem o governo eletrônico, tem relatórios periódicos, tem um sistema de ouvidoria, enfim, tem um cardápio muito grande. O problema é que, muitas vezes, pela falta de cultura institucional que a gente tem de avaliação, as equipes formuladoras não lançam mão disso, elas nem se preocupam em colocar. E a análise ex ante serve para alertá-las sobre a relevância desses mecanismos, né? E mecanismos de controle externo e interno que vão ser úteis para descrever qual é a trajetória que aquela política vai seguir no
na sua implantação. Então, aqui eu finalizo, né, os pontos. E aí, só para vocês saberem como é que isso ocorre na prática, a gente tem um checklist. Quando a gente começa uma análise ex ante com qualquer ministério, qualquer equipe ministerial, a gente diz para eles, olha, a gente vai olhar o diagnóstico, identificação dos objetivos, estratégia, impacto, construção de confiança e suporte, monitoramento, avaliação e controle. E as equipes, né, que estão trabalhando com aquela política, elas seguem um roteirinho com essas perguntas. Então, para cada um desses pontos que eu falei aqui para vocês, tem esse roteiro, é como um estudo dirigido que a gente faz na escola, e elas vão preenchendo cada um desses passos. No final, elas decidem se elaboram esse relatório final da análise ex ante como um texto de perguntas e respostas, ou se elas elaboram com a formatação de uma nota técnica, mas aí elas têm uma análise que elas podem, como a gente viu lá no início, né, do decreto 9191, elas anexam a solicitação de autorização pelo presidente da República para que aquela política seja implantada. Então, é isso. Eu peço mil desculpas, porque eu me estendi no tempo. Não sei se a gente ainda vai ter tempo para as perguntas, mas queria muito agradecer a paciência de vocês, não é? E dizer que estou à disposição, para que, se a gente ainda tiver tempo de conversar sobre algum ponto, alguma sigla que entrou aí no meio e que eu não expliquei suficiente, ou alguma explicação que eu dei e que confundiu mais do que explicou, então a gente acho que tem um momento agora, né? Sim, professora, temos sim. Primeiro eu gostaria de agradecer, né, as excelentes palavras, explicações, foi muito passo a passo, né, então eu acho que ajudou bastante os nossos alunos. E alguém gostaria de perguntar ou complementar alguma coisa? Estamos à disposição. Aí temos alguém que levantou a mão. Pode falar. Então? Claro, fica à vontade. Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Boa noite. Professora, bela apresentação. Ela está tão rica que eu gostaria de saber se foi gravado, porque depois eu preciso anotar. Não deu para anotar tudo, e aí é necessário que a gente faça, porque o trabalho ele está muito bem estruturado. E acho que para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, ele é bom, porque quando você fala de políticas públicas, é bom você ter toda essa liturgia ela pontuada, porque lhe facilita. As pessoas pecam porque, no meio do caminho, não sabe para onde ir ou o que fazer. Teoria da mudança é algo excepcional. É algo assim que, de fato, todo funcionário público ele deveria olhar, né, até para essa análise ex ante. Uma teoria da mudança, literalmente, você já vai ter essa clareza. Então, se ficou gravado, e se porventura a senhora puder disponibilizar esse slide para que a gente possa estudar, será um prazer e um privilégio. Como é que a gente vai fazer? Eu respondo cada pergunta ou a gente faz um bloquinho? Porque eu já posso responder a dele agora. Pode ir respondendo, fica à vontade. Olha, Ronaldo, eu vou deixar essa apresentação com os professores, eles podem disponibilizar para vocês. Mas olha só, esse material que eu utilizei, ele está todo disponível naqueles manuais do IPEA. Aquele que eu mostrei a foto em determinado momento da apresentação, o Manual Básico de Análise ex ante e o Manual Básico de Análise ex post. Esses manuais eles foram elaborados por um conjunto de servidores do IPEA, né? Você deve conhecer o Instituto de Política Econômica que é aplicada, é um instituto de excelência do governo brasileiro. A gente tem muitos pesquisadores de alto nível lá, e eles elaboraram esse manual. Esse manual está sob revisão. Está disponível na internet, você pode pegar ele em qualquer momento. E tem outros textos também relacionados ao manual, aos dois manuais que estão disponíveis na internet, né? A apresentação vai ficar disponibilizada para vocês. Agora, é isso que você falou, né?
o roteiro ele tem um valor enorme e o grande desafio nosso é lidar com um contexto de baixa cultura, né, em termos de elaboração de políticas e de avaliação de políticas. Então, criar cultura institucional é um processo lento e é um processo com idas e vindas. Então, é um desafio, e quanto mais pessoas a gente tiver que estão engajadas, que veem o valor de boas políticas públicas, não apenas para aquela população que está atingida por um determinado problema, mas até para a continuidade da democracia, a qualidade das políticas públicas ela vem se revelando como um elemento assim de alta relevância. Sociedades que as pessoas estão desestimuladas ou descrentes da capacidade do governo de conduzirem respostas para os problemas que elas vêm enfrentando são populações e sociedades muito vulneráveis a questionar os valores democráticos, né? Então, se a gente falta uma motivação para querer boas políticas públicas, porque tem determinados segmentos da sociedade que não são tão beneficiados pela ação governamental. Classe média alta, acho que não tem tanto. Não, deixa o governo, eu não me interesso por política, não me interessa, deixa o governo fazer o que ele quer, mas mesmo que a gente tenha essa percepção equivocada do baixo valor das políticas, a gente pode ser atingido mais na frente por uma descrença generalizada na ação governamental e na capacidade dos governos de resolverem nossos problemas, né? Então, quanto mais a gente qualifica políticas públicas, mais a gente contribui para sociedades engajadas e para a consolidação da democracia. Muito obrigado, professora Lúcia. Isso aí. Pedro Augusto, pode falar, fica à vontade. Boa noite, me ouvem? Então, boa noite, professora. Tentei ligar a câmera aqui, mas está meio desfocado, mas eu estou aqui. Tá. Queria perguntar o seguinte, esses desenhos mais teóricos ou bem formulados em etapas, como esse plano aí de orientação, da avaliação ex ante, ou como são as teorias do próprio ciclo de políticas públicas, eles não são, às vezes, na prática, observados muito bem discriminadamente, né? Assim, às vezes as etapas se misturam. E eu queria que a senhora comentasse um pouco, assim, se esse passo a passo, ele é feito na prática, ou se ele é feito, assim, dentro dos escopos das consultorias que vocês na ENAP dão, ou se ele é feito de modo geral, e já que ele é um elemento aí aprovado pelo TCU, como a senhora mencionou, quais são os riscos aí do servidor atuar dentro dessa linha de atuação, desse passo a passo aí do manual, ou não atuar? Quer dizer, se ele não atuar no manual, ele tem algum risco envolvido para ele? Porque quando há, não que o risco seja positivo, mas há uma tendência maior a ele ser cumprido, né? Vamos por partes. Primeira coisa que talvez eu não tenha explicado bem, quantos de vocês aqui são servidores públicos? Quantos da audiência são servidores? Tem alguma inserção no serviço público? Eu estou vendo 3 mãozinhas, né? Eu sou, sim. Então, quem é servidor público federal conhece a Escola Nacional de Administração Pública, que é a ENAP. A ENAP ela não dá consultoria, ela é uma instituição formadora. A gente trabalha numa perspectiva formativa do servidor público. Então, o que acontece? Desde que a gente consolidou esse sistema integrado de avaliação de políticas públicas, o governo federal viu a lacuna que existia do ponto de vista de formação dos nossos servidores, da força de trabalho que a gente tem hoje no Serviço Público Federal,
para a condução dessas análises ex ante e ex post. Eu falei várias vezes aqui que a gente tem uma baixa cultura, não é, de planejamento e de formulação, de qualificação de políticas públicas. Então, num momento como esse, que ficou vinculado à necessidade de apresentação dessa análise ex ante, para que a política pudesse ser assinada na Casa Civil e poder ser publicada no Diário Oficial, o Poder Executivo Federal viu a baixa capacidade que e aí eu não estou falando de nenhum servidor, nenhum ministério em particular, mas de um modo geral, que os nossos servidores tinham para a condução desses processos. E aí entrou a ENAP. A ENAP, como escola de formação, a gente vem dando cursos. Primeiro, a gente começou dando cursos, explicando qual era o roteiro, como é que estava, qual o conteúdo dos manuais, e depois a gente começou a trabalhar nas oficinas. A gente, na verdade, todo o trabalho de elaboração da análise ela é feito pela equipe propositora da política. A ENAP ela tem um trabalho de facilitação. O meu trabalho, dos meus colegas da ENAP, é de facilitação das oficinas. A gente apresenta qual é o roteiro, como é que eles vão seguir, e a ENAP também trabalha, por exemplo, a gente tem um núcleo de evidências. Muitas vezes a equipe não tem dados, ela não sabe onde conseguir, não sabe como trabalhar com evidências em políticas públicas, não sabe quais são os bancos de dados, onde pode obter informações, e esse núcleo de evidências ela oferece esses dados para as equipes, e as equipes começam tem esse dado populacional, tem esse dado sobre isso, e aí vai fazendo descobertas, né? E com isso ela vai qualificando aquela proposta. Então, ao final, normalmente são de 16 a 18 semanas que a gente faz esse trabalho de face com um encontro semanal e nos demais momentos a equipe trabalha, porque já que esse é o trabalho delas, né, essa é a equipe formuladora da política, então elas trabalham com esses problemas, elas estão em setores da administração pública que tem essa atribuição. Ao final, elas elaboram um relatório e esse relatório vai junto com a proposição para a Casa Civil. Você mencionou a questão de risco, né? Eu não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, mas, primeira coisa, não aumenta nem diminui o risco individual do formulador de políticas públicas que participa de um processo de análise ex ante. Pelo contrário, primeiro, que, como eu falei, né, também, né, a formulação de políticas públicas ela não é um processo individual, ela é um processo coletivo, de equipes, de organizações, de setores de determinadas organizações públicas, né? E o fato de uma determinada política ou proposição ela ter sido objeto de uma análise ex ante, ela indica que aquela equipe formuladora ela se debruçou sobre aquele problema, ela fez uma análise qualificada da proposta que ela está colocando a apreciação da Casa Civil e do Presidente da República, com uma preocupação de qualificar aquela proposição que está sendo feita. Então, eu não sei como você associou muito isso aí ao risco. Na verdade, talvez você está preocupado com os órgãos de controle, né? Sim, é o seguinte, porque pelo que a senhora está explicando aqui agora, eu estou entendendo que meio que não teria como uma política pública uma nova política pública ser criada ou aprimorada sem ela passar por esse processo dentro das normativas atuais. Então, eu acho que a minha pergunta meio que cai mesmo, porque eu imaginei que fosse talvez algo opcional, ou algo que fosse uma espécie de norte para o servidor, para a criação da política, mas não necessariamente uma etapa obrigatória para ele passar. Por isso que eu me perguntei um pouco assim, porque o TCU utiliza
essa metodologia para avaliar, como a senhora falou, né, nos Para processos. as auditorias, exatamente. Então, é nas E é bom que auditorias mesmo utilize, que eu tô pensando. porque demonstra que eles estão com preocupação, que existe uma afinidade entre poder legislativo, né? Já que o TCU faz parte do poder legislativo, fiscalizador do executivo. Então, isso dá até um conforto para quem é formulador de política pública. Ele saber, vamos supor, uma equipe que está formulando uma política, vou dar uma política que eu até já acompanhei, Luz para Todos, que é de eletrificar os rincões lá no Norte-Nordeste. Então, o formulador de políticas públicas que está responsável por essa política, se ele segue a avaliação, a análise ex ante, e ele segue todos esses passos e ele explica como foi que a política foi gerada, qual é o problema, quais são os recursos envolvidos, quais são as ações e tal. E ele vai ser auditado pelo TCU. O fato de saber que o órgão de controle e fiscalização está usando a mesma ferramenta que ele está usando para analisar a política, isso daí já é um ganho enorme para quem está na posição de formulador de políticas públicas. Está entendendo? Porque ele vai dialogar com o fiscal, né, com o auditor do TCU, de igual para igual. Eles estão ali com a mesma gramática, vamos dizer assim, do ponto de vista de política pública. Não, aí o auditor pergunta, como você fez isso? Ah, eu fiz dessa forma. Não quer dizer que toda a auditoria do TCU que olhar para o análise ex ante vai dizer, ah, tá ótimo, porque muitas vezes a análise pode ter perdido algum ponto, é uma análise, né? Então, pode ter passado muito rapidamente sobre outro ponto, mas isso contribui muito para o diálogo entre poder executivo e poder legislativo, e mais ainda, né, para a qualificação das políticas públicas. Obrigado pelos esclarecimentos. Vamos para a última aqui, Mariane. Boa noite. Eu só queria saber se vai ter emissão de certificado dessa palestra. Aí é com o professor Carlos. Tem. Ele vai poder te informar melhor. Tá bom, obrigada. Alguma outra questão que vocês queiram? Aproveitem. Elivaldo, você quer comentar alguma coisa? Boa noite, professora Lúcia. Está me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Diante da sua experiência, professora, como implementadora, né, de política pública, implementadora não, na construção de políticas públicas, qual a abordagem que a senhora consegue visualizar, né, que tem se evidenciado dentro da construção, da elaboração da política, se é uma abordagem mais top-down ou bottom-up? Olha só, primeira coisa, não é? Quando a gente fala, o que é top-down? É quando você tem uma formulação que ela parte do núcleo dirigente para as equipes formuladoras, não é? Muitas vezes, são problemas que entram na agenda, vamos supor, um ministério setorial como o Ministério da Saúde. Muitas vezes entram na agenda ministerial problemas e que são objeto de políticas públicas que foram originários na Casa Civil, durante a campanha presidencial, ou que foram objeto de uma visita ministerial. Isso já aconteceu, isso aconteceu na minha vida prática. O ministro visitou uma experiência num estado e chegou e disse, eu achei muito interessante isso, eu quero que tal setor olhe para esse problema e formule uma proposta similar. E acontece muitas vezes que realmente aquela forma de abordar aquele problema tinha escapado daquela equipe que estava responsável por aquela política setorial, e o fato da política ser bottom-up,
dela ser... Não, top-down, dela vir lá de cima e, de certa forma, isso poderia ter uma leitura de que ela foi imposta à equipe e poderia ser desqualificada. Na verdade, não necessariamente aquilo se verifica na prática. Pode acontecer de políticas top-down serem boas políticas e terem uma boa abordagem, vamos dizer assim, para a resolução de um problema. A mesma coisa, políticas bottom-up. Uma determinada equipe, uma coordenação ou um departamento tem uma sensibilidade maior, ou tem acesso a problemas que estão afetando uma parcela da sociedade, fazem uma justificativa e aquilo ali não está na agenda do dirigente, não está na agenda do ministro, vamos dizer, ou não está na agenda da Casa Civil. Mas o texto é tão bem argumentado, a proposta é tão bem argumentada, tão baseada em evidências que aquele problema realmente precisa ser enfrentado, que aquela proposição ela ganha corpo e ela passa a fazer parte daquela agenda setorial. Então, eu não diria que uma é melhor do que a outra. Eu acho que as duas coexistem no ambiente institucional, governamental. O que precisa, muitas vezes, é que as equipes formuladoras de políticas públicas trabalhem de uma forma que busque um equilíbrio, vamos dizer assim, entre o engajamento que a gente tem, quem trabalha com política pública não é neutro, a gente tem posições, a gente tem lados, a gente defende determinados problemas mais do que outros, mas que a gente busque um equilíbrio entre esse engajamento e um certo desapego àquele objeto com que a gente trabalha, porque eu sempre falo isso quando eu vou trabalhar com uma equipe, né? Porque a gente é chamado para trabalhar uma equipe, um problema, muitas vezes são problemas totalmente diferentes do que eu lidei minha vida inteira, e uma das coisas que eu digo para eles é, olha, a gente entende que vocês têm essa valorização, e é bom que seja assim, não é? Sobre o trabalho de vocês, sobre a forma como vocês podem atuar para resolver problemas, mas muitas vezes a gente fica numa coisa que tem um planejador latino-americano muito importante, que eu gosto muito, que é Carlos Matos. Ele dizia que muitas vezes o formulador de políticas ele entra numa cegueira situacional. Ele só vê a sua política, ele só vê a sua abordagem de resolver um problema. E a gente precisa ter uma abertura maior. Você precisa estar aberto tanto para outras formas de resolução do problema, como para outras formas de identificação daquele problema na realidade. E quando a gente pratica isso, isso faz parte das boas práticas, né? Em políticas públicas. Eu costumo dizer que esses dois manuais eles não seguem nenhuma corrente metodológica de avaliação, eles são um apanhado, porque eles foram, os dois manuais foram elaborados por várias equipes, isso aí demorou um ano, um tempo a ser concluído. Então, algumas pessoas dizem que ele é um pouco Frankenstein, porque ele não segue uma linha. Eu não vejo problema nisso, eles são conjuntos de boas práticas, e dentre as boas práticas que a gente precisa exercitar nas políticas públicas, né, formulação de políticas públicas, eu acho que está o desapego. Esse desapego de dizer assim, não, porque a proposta veio do gabinete do ministro, ela não presta, ela é top-down, ela não presta, a gente já tem a nossa agenda, ou o ministro também, e o gabinete dizer, não, mas isso aí que essa equipe está propondo lá, ela está fora da nossa agenda, não vai entrar agora. Então, vamos ter mais abertura, analisar criticamente, que é outra coisa que está prevista na análise ex ante, é que a gente faça análises críticas o tempo todo, que a equipe formuladora ela tem essa capacidade de autocrítica, e que as equipes que estão trabalhando na facilitação da análise também venham com essa postura mais aberta, né, para
criticarem e verem os pontos positivos e verem os flancos, onde é que a proposta não está tão consistente, porque aí todo mundo tem a ganhar com isso, né? Principalmente a população que paga os impostos e tem expectativa de que o governo dê resposta para os problemas que elas enfrentam no cotidiano. Certo, obrigado, professor. Tá certo, pessoal? Alguém quer mais pronunciar, perguntar, comentar? Ao final o professor Carlos vai esclarecer, mas já gostaria de agradecer o tempo e a sabedoria que a professora Lúcia transmitiu hoje para a gente, foi muito válido, né? Acredito que todos tenham aproveitado bastante. Informar que também a aula foi gravada, né? Então a gente vai ter a disponibilização. E agora o professor Carlos vai falar sobre a questão do certificado, se vai ter, se não vai ter. Então, professora Lúcia de Nascimento de Queiroz, né? Primeiramente, parabéns pela palestra, mais do que uma palestra, foi uma aula, né? Acho que a professora Rafaela já teve sentimento, já falou natural. Foi muito, muito legal, muito esclarecedor realmente, tá? Eu tenho certeza que os alunos também gostaram, tá bom? E Que bom. em relação ao certificado, nós não temos certificados, tá, pessoal? Infelizmente, mas nós temos muito conhecimento aprendido sempre nas palestras, né? Então, eu acho que isso é importante, tá? Pessoal, eu agradeço a todos. Hoje tem sido a nossa última palestra do ano, tá? O link da palestra estará disponibilizado para os alunos via link de YouTube, tá? Aqui, dependendo do pessoal da comunicação, ele coloca no site da Católica e também nós divulgamos no nosso programa, tá bom? Então, agradeço a todos vocês, públicas, os convidados externos. Tá? Se alguém, por algum motivo, precisa de alguma... a gente não dá certificado, mas a gente pode tentar bolar alguma coisa para os convidados, tá? Em forma sendo uma exceção. Tá, pessoal? Então, até ano que vem. Um abraço para todos, Deus abençoe a todos e damos por encerrado o nosso seminário. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite para vocês. Boa noite, boa noite. Muito boa noite, obrigado.